Terça-feira, 14 de fevereiro, saíram os dados da inflação nos Estados Unidos. Basicamente, quer dizer, foi quase em linha com o esperado, mas em linha na questão de que anteriormente tivemos 5,7 e baixou, não com expectativa, mas a maior parte dos itens está a baixar. Ou seja, a inflação, os preços estão a baixar, eles continuam a aumentar, não se esqueçam. A ideia foi algo que eu li, é que as pessoas assumem que a inflação tem que ser negativa. Não, isso chama-se deflação. A inflação, para ser de 2%, aquilo que se queria era que aumentasse 0,2 mensalmente, digamos assim, né? Multiplicando por 12 daria 2,4, mas enfim, a questão é, a inflação vai ser sempre positiva e é isso que se quer. O que não se quer são aumentos grandes. Com este tipo de inflação, chegaríamos ao final do ano com uma inflação de 6, ou seja, estes 0,5 vezes os 12 daria os tais 6. Esta inclui a energia e a alimentação. Houve vários itens que acabaram por não baixar tanto como o esperado. A ideia é, isto foi tudo em linha com aquilo que o Fed esperava. A grande questão é o mercado hoje está doido. Aliás, eu começaria por aí. A reação foi esta, nesta altura. Basicamente, caímos até aos 4.120 e depois começámos a subir até aos 4.174 e depois voltámos para baixo. A abertura do mercado, como vocês veem, foi, enfim, eu diria aborrecida, no sentido em que abriu com gap down, teve pressão vendedora, fantástica, é isso que nós estamos à espera. Nós estamos à espera de velas, sinais. O pior que pode acontecer é ver um gap down e ela só subir, né? É mais fácil, ou as coisas tornam-se mais fáceis de analisar quando as ações continuam a cair, continua a haver pressão de venda e depois tentam inverter. O grande problema é logo a seguir o que é que acontece. Vamos pegar aqui numa escolha, pode ser a Amazon, não faz diferença, não é? Porque no fundo vai ser tudo a mesma coisa. Ou seja, vocês veem em 5 minutos, descida, martelo, fez gap down outra vez, começou a subir, rompeu. Sinal de entrada. Claro que estamos a 5 minutos, não é isso que está em causa. O que eu estou a dizer é assim que eu analiso o mercado, não é? Eu vejo onde é que estão as resistências, vejo a vela e faria entradas basicamente aqui assim neste ponto. Principalmente com maior segurança quando vemos que vem cá abaixo, testa a bola de Gervani e continua a subir. E depois fez uma subida de 2%. Certo? Isto basicamente até às 10 horas, ou seja, em 30 minutos, uma subida de 2,3%. Começou a estabilizar, ok, bate certo, a RSI estava a ficar overbought, começou a lateralizar, e de repente o mercado começou a cair. Eu creio que isto foi um elemento do Fed, da FOMC, já não me recordo o nome, é uma senhora, e basicamente diz aquilo que o mercado já sabia. Se a inflação está a baixar, mas não à velocidade que se esperava, o que é que acontece? Acontece que o Fed vai manter as taxas de juros mais elevadas durante mais tempo. Eu tenho visto uma discussão à volta de quantos aumentos é que vamos ter, se 3 de 0,25, se 2, se 1. Honestamente, eu continuo a achar, e claro, é a opinião de um leigo, continuo a achar que vamos ter um aumento agora em março de 0,25 e depois vamos parar. Literalmente, vamos parar, ficar à espera. Mas como é óbvio, os dados têm que acompanhar. Se eles se mantiverem como estão, é isso que vai acontecer. E depois, o último trimestre será o trimestre em que o Fed ou faz o pivô ou não faz. É tão simples quanto isso. Mas um trambolhão e peras, né? Começamos a fazer bear flag, mais um trambolhão e agora estamos a inverter. Começámos com o bull flag, vocês já sabem estes conceitos, né? A bear flag é uma bull flag invertida, por norma resolve para baixo, e depois aqui começámos a ter o oposto, que era uma bear flag invertida, que é uma bull flag e resolve para cima. Como é óbvio, isto é 5 minutos, até ao final do dia
tudo pode mudar. É tão simples quanto isso, né? Vocês olham aqui para a Amazon, ela está a chegar a um ponto de resistência a 5 minutos e que coincide também com esta zona, portanto agora é esperar para ver. Isto não significa que eu não tenha feito posições, voltei à Rivian, ela é chata, é nojenta, para não chamar outro nome, FDP, não é? Porque eu comecei a bater palmas todo contente, a dizer, fiz uma boa entrada, né? Eu fiz mais ou menos aqui assim nesta zona, eu não fiz nesta, confesso, eu não apanhei assim a abertura porque eu achava que ia ser meh no sentido em que as coisas subiram e desceram durante o pre-market de uma forma muito estranha. A grande questão é, quando eu vejo arrebentar aqui, ok, tem que ser, não é? Tem que ser. Entrei, fiquei assim, excelente entrada, 3%. Está a ter pressão de venda, é natural, está overbought, não tem problema nenhum. De repente as coisas começaram a ficar extremamente feias. E não se esqueçam, a grande questão de fazer uma entrada aqui com um pivô destes é que o risco é tremendo. Se eu respeitar os pivôs, o risco é tremendo. Eu não saí fora, confesso. Primeiro porque eu não apanhei este movimento assim de queda de flash. Eu simplesmente comecei a ver as coisas a desenvolverem-se e, ok, siga. Mas se estivesse atento, o mais certo era ter saído. Como é óbvio, não saía a perder dinheiro. A ideia é sempre fazer o quê? Manter stop losses, principalmente quando entramos, stop losses para ficarmos break-evens, principalmente quando ficamos positivos, não é? Porquê? Porque não se esqueçam, break-even não é eu entrar aos 19, sair aos 19. É eu entrar aos 19 e incluir os meus custos de entrada, pelo menos algo que eu sei, que são as comissões, entrada e de saída, e depois sair break-even. Mas, voltámos aos 19. Ou seja, para já, em termos de análise técnica, continuamos aqui com a resistência. Eu acredito que isto vai romper, confesso. Acho que o mercado está doido. E para já é isto que nós temos que aceitar, é que está doido. Há muitos apologistas que é para descer, há muitos apologistas que é para subir. Ele está doido. Está doido, mas está a responder de forma técnica. Como é óbvio, se hoje fechasse assim, o Standard & Poor's basicamente estaria a fazer uma doji que denota o quê? Indecisão. Mas isto foi uma parte só para vos dizer que estes dias é como uma apresentação dos resultados, né? Saem os dados, ficamos um bocadinho à espera, fazemos uma boa entrada e depois as coisas viram. Tão simples quanto isso. Amanhã vamos ter as vendas a retalho, também importante, ou seja, 13h30 vamos continuar a ter aqui dados que podem movimentar a bolsa. Depois a produção industrial, basicamente 45 minutos após a abertura do mercado. A bolsa hoje em dia está naquela fase dos suspiros, não é? Qualquer coisa faz suspirar. Portanto, estejam atentos a estes dados. De resto, não temos acima nada. Olhando, por exemplo, para as options, para amanhã, continuamos a ter as tais dos 4.200. Vocês olham para aquilo que tem andado a entrar. Isto, não se esqueçam, é volume. Isto é o que está em aberto. E as coisas também têm estado, né? Muita gente a perder aqui dinheiro, mas este pode ser um dos motivos do Standard & Poor's não querer subir. Porquê? Porque quando as compram on the money, as options, basicamente elas têm que ir muito para ganhar dinheiro e elas vão perder este dinheiro todo. Mas por aquilo que temos de volume, para já as coisas estão... não vai bem, né? Temos as puts nos 4.000, as calls nos 4.250 e sexta-feira, creio que as coisas não devem ter mudado muito ainda, não, continuamos com os tais 4.200 e os 4.000 também em cena. Olhando então agora para as nossas cotadas, em termos de movimento, o destaque BCP 3,48, eu creio que o BCP chegou a estar negativo, é a ideia que eu tenho. 0,20 também é uma ideia que eu tenho, que é uma zona de suporte. Enfim, Galp continua em queda, não vale a pena, peço desculpa, vale a pena nós andarmos a comprar só porque o 3%, é deixar estabilizar. Esse é o lema, não é? Enquanto elas não estabilizarem, esqueçam.
não vale a pena. Vocês podem achar que ela vai cair mais, nada contra. Se acham que ela vai cair mais, fiquem de fora. Se acham que 5% é uma queda suficiente, ok, fantástico. Mas olhem para aquilo que o preço vos diz. E para já o preço não nos está a dizer que as quedas terminaram. Aquilo que está a dizer é, para já há pressão vendedora, por isso fiquem ligeiramente fora. De resto, as elétricas, as renováveis, a EDP Renováveis continua, e este é um dos motivos pelos quais, ou seja, a combinação destas duas é um dos motivos pelos quais o nosso índice ficou negativo, mas a EDP Renováveis a cair também, a Mota-Engil, que é 2%, pode não significar nada, pode ser o tal ponto de viragem, e de resto não tem assim nada especial. Temos a Soné a subir 1,5%, enquanto a Jerónimo Martins caiu praticamente nada. As papeleiras não mexem e falta-nos ver aqui a nós, subida de 0,5%, nada especial, e os CTTs, uma queda também, nada especial. Ou seja, tivemos 3 com bons movimentos e o resto basicamente quieto. Quanto a vamos fazer aqui um refresh. Quanto ao Standard Poor's em termos de setores, a energia está a subir, ou seja, para já a Galp, se está a cair devido aos resultados, não é? Não é devido ao setor da energia. Tudo o resto bastante negativo, principalmente os serviços de comunicação. Provavelmente a Google continua em queda, não sei. Eu estou a ver que a meta está aqui neste momento 0,21, nada especial. Mas a Google está a cair ligeiramente. Os serviços de comunicação estão todos negativos, mas nada por aí além. Não sei porque é que aquilo está tão negativo. Tem aqui uma que está bastante negativa, mas ela é tão pequenina que não sei qual é a influência. De resto, aquilo que vemos é o setor automóvel a subir, não quer dizer que estejam a subir todas. Semicondutores, as suspeitas do costume, que são as mais voláteis, né? Dentro destas todas, a subirem também. A banca a subir e a energia também ligeiramente positiva. De resto, hoje é um daqueles dias de sorna, literalmente. É um dia de sorna. Olhando agora para os nossos indicadores PSI, continuamos a respeitar pelo menos a moving average e a zona de suporte. Não estamos a respeitar a linha de tendência, ou seja, tínhamos aqui estas duas ou 3 zonas de contacto, digamos assim, né? Mal ou bem desenhado, a ideia era estas zonas de contacto. Perdemos esta linha de tendência, no entanto, eu chamo a atenção, perder a linha de tendência não significa muito, porque aquilo que nos interessa é os pivôs, e neste momento um pivô que temos é aqui, vamos aumentar isto assim, o outro é este aqui, e o 2 é este aqui. Por isso, para já, em termos de pivôs, nada a apontar. O triângulo mantém-se, mas ficaria mais ou menos assim, né? Vamos agora puxar um pouquinho mais para cima, inclinar aqui. O triângulo mantém-se neste sentido. No entanto, é aquilo que eu vos digo. Estamos numa zona de suporte, para já não rompemos o pivô. Se começarmos a romper, começamos a ficar extremamente preocupados, começamos a olhar para os 5.830, de resto, até esta zona, de resto, para já é esperar para ver o que acontece. IBEX, martelo invertido, dá a entender que poderemos cair mais, tem uma zona de suporte aqui, tem gaps, mas para já está estável. O mesmo acontece com o CAC, que fez um novo máximo, ou seja, extremamente positivo, e o DAX, que basicamente fechou a gap e voltou para baixo, mas continua dentro deste range, ou seja, continua dentro desta vela, ou seja, nada de alarmante, mas como é óbvio, não se esqueçam, eu quando digo que as coisas não são alarmantes é porque esteve parado, não quer dizer que não furo para um lado ou para o outro, assim de repente. A grande questão é, para já, são inside bars, não é? Quem fez uma entrada aqui ou está negativo ou está positivo, mas não tem nada de novo. De resto, acompanhem. O Standard & Poor's, como eu já falei também, o movimento foi técnico, fomos à moving average, fomos à resistência, mas continuamos aqui em zona de Nhouros.
as QQQs que estão a ter uma melhor performance que o Standard & Poor's, fizeram um novo máximo, mas continuam com esta linha de tendência, né? Ou seja, a Bull Flag continua a ser desenhada. Vou tentar acertar isto assim. Okay. A Bull Flag continua a ser desenhada, mas para já, aspectos positivos. Continua acima da Moving Average e, de resto, não tem assim nenhum ponto que nos chame muita atenção. O Dow Jones hoje está a cair, também foi aquele que arrancou primeiro e depois foi por aí abaixo. E as small caps estão a fazer praticamente o mesmo que as QQQs. De certa forma, o desenho é igual para elas todas, tirando o Dow Jones, que é uma lateralização. Depois temos Bitcoin. Bitcoin eu partilhei para ver se dava sorte. E deu, de certa forma, não vale a pena nós estamos aqui a dizer que as coisas não resultam. Eu ando com uma fezada, não é? Mas o que é que nós, porque é que eu partilhei no Discord? Tínhamos aqui então, eu vou fazer aqui com a caneta, tínhamos aqui então a neckline, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, e depois veio os tais dados da inflação, o tal sobe e desce, mas a questão é, continuamos a ter um head and shoulders invertido, vai que vai lá acima. Claro, o target seria mais ou menos aqui, isto foi feito a olho, quase que chegava lá, não é? Para já, ela está positiva, portanto, eu acredito que seja para ir para lá, ou então já fomos, já terminou e vamos ver o que é que dá. Em todo caso, mesmo este retracement desta subida, não esqueçam, esta subida foi de 2,5%. O retracement não é alarmante, né? Se nós fizermos o retracement desde este mínimo até este máximo, não tem nada de alarmante, o Golden Pocket está aqui. Agora, a grande pergunta é, vai mais profundo e volta para aqui, ou simplesmente até ao final do dia as coisas são para subir? Esperar para ver, como eu costumo dizer, mas para já as coisas estão no sentido bullish, né? Temos aqui um novo máximo e não temos um novo mínimo. De resto, os setores estão negativos, como nós vimos. Greenvolt vai ser uma leitura rápida. Fechamos a gap, ou seja, esta primeira gap que temos aqui dos 7,50 fechou. Tivemos bastante negativos, as coisas a uma hora devem estar pelas ruas da amargura. Eu digo pelas ruas da amargura porque estamos a criar divergências, não é? Já tínhamos aqui assim uma, eu também desenho aqui, tínhamos aqui uma divergência, ela subiu, corrigiu-a, depois começámos a cair, tínhamos aqui outra divergência e basicamente à partida vamos voltar a subir até aos 760, 765, até esta zona aqui assim, ou seja, fazer este movimento e depois logo se vê. Potencialmente, agora não se esqueçam, as divergências também se corrigem para baixo. Não é tão comum este tipo de divergência corrigir para baixo, mas é uma possibilidade. De resto, para já a tendência continua a ser de queda, não há muito mais a dizer. Não é? Vejam o canal que nós estamos a fazer desde, vamos dizer, desde aqui, desde 2 de fevereiro. É só cair. A EDP Renováveis foi aquela que arrebentou os pivôs, veio à parte inferior desta linha de tendência, agora estamos todos à espera de um bounce entre os 19,30 e os 19. De resto, a resistência, já sabem, está toda aqui, né? A partir dos 19,70 até aos 19,90, 20 cêntimos, temos várias resistências. Eu acho que o ideal, e volto a afirmar isto, é esperar pelos sinais. E até agora não houve sinal nenhum para entrar. O único sinal que nós tivemos para entrar foi este e mordeu-nos, não é? Porquê? Porque fechou acima da Moving Average e estávamos à espera de continuação. Mas a grande questão é esta. Para já não há sinal e vamos ter a apresentação de resultados a 22 de fevereiro. A EDP é a mesma coisa. Não sai daqui para já. Por isso, aguardar, esperar é o melhor que eu posso vos aconselhar. Quanto ao BCP, não é um bullish engulfing, pelo contrário, máximo mais baixo, está sempre constantemente a fazer máximo mais baixo e fez um novo mínimo.
esta zona é suporte, é natural que faça bounces. Para já, lendo aquilo que nós temos, diríamos que, ok, a tendência agora está a tentar inverter e estamos a ficar com uma tendência de queda. Não deixa de ser verdade, mas aqui era a mesma coisa, não é? Nós começámos a subir, fizemos um máximo, depois começámos a cair. Agora, aquilo que não queremos passar é esta zona. Se começar a passar esta zona, seja quem estiver dentro, acho que o melhor é começar a pensar em a reduzir a exposição no mínimo. De resto, esta zona é tão importante, eu volto-vos a dizer, eu não acredito que as furem isto só porque sim. Não acredito. E a explicação é simples. Foram 12 meses de tentativas para romper esta zona. Por norma não fura à primeira, nem à segunda, vai ser para aí à terceira ou à quarta e mesmo assim logo veremos, não é? Mas, para já, é tipo esta zona que está aqui. Para já, vamos ver o que acontece, atentos. De resto temos suporte até aos 18,84, significa o quê? Podemos perder os 19,88, vir aqui e depois voltar para cima, já sabem, isto depois vira resistência. De resto temos a resistência aqui, pivô, sinal de entrada nos 21,50. De resto, para já, ela continua a fazer o seu canal ascendente. A Galp veio à Moving Average a 200 e fez logo bounce. Que à partida é bom. Aquilo que não é bom é que temos uma gap muito próxima, ela só é visível na visão horária, e não é bom porque ela está aqui assim. Eu vou puxar um bocadinho mais para o lado para vocês verem. A gap está aqui, que fez este gap up de 3,54. Portanto, esta gap tem 3,5%. E porquê que não é, está a dizer que não é bom? Porque, por outro lado, isto não é mais do que um bounce de oversold. Pelo menos para já é assim que tem que ser tratado. Resistência está aqui assim, nesta zona agora, seja entre os 11,60 e os 11,70. De resto, quer dizer, ela está numa zona de suporte, ela fez o martelo da inversão, certo? Aqui também tinha feito e veio para baixo, mas aqui fez o martelo, começou a ir para cima. A grande questão é, para já, eu guardava, acho que não custa nada, quem está fora, não custa nada deixar 2,5% em cima da mesa e não se esqueçam, a nossa ideia é sempre fazer o quê? Ela sobe, rompe a moving average, passa estes pivôs, começa a ficar bullish, bem aqui, volta abaixo, faz suporte na moving average e volta para cima. Entramos aqui, ou seja, deixar 3% em cima da mesa não tem nada de grave. Porquê? Porque se nós entrarmos assim nesta zona, sabemos que a resistência seguinte está aqui e conseguimos colocar um stop, pelo menos aqui assim, e ficaríamos com um risco de 1 para 2. De resto, quem fizer entradas ou quem fez entradas hoje, mediante o rompimento desta zona, para já aquilo que tem é um risco de 2% para um ganho de 2%. Vamos ter aqui esta resistência, vamos ter a moving average, ou seja, é neste sentido que eu digo que não vale a pena estarmos a entrar. De resto, para já está a estabilizar, vamos ver como é que ela estabiliza-se nesta zona aqui em cima, que é aquilo que eu espero, né? Vejam, aquilo que eu falei do BCP, isto não é uma zona para furar a primeira, ela rompeu, é um facto, porque temos isto tudo como suporte, tínhamos a moving average, mas fechou aqui dentro deste range. Para já vamos ficar à espera. É o meu melhor conselho, fiquem à espera. Quanto a nós, fez uma doji, gap up com dojis significa que vamos fechar a gap amanhã, provavelmente. Eu ainda estou à espera que ela venha aqui ganhar suporte, mas pode não acontecer. Pode não acontecer. Para já, aquilo que eu vos digo é uma doji, mas no final, estamos acima da moving average, não há perigo nenhum. Rompendo os 4,12 e uns trocositos, né? Isto é décimas de cêntimo. Vamos mais acima. O mínimo aqui foi de 4.082 e aqui foi de 4.084, ou seja, temos aqui esta zona de pivô potencialmente fechar a gap
e perdendo esta zona voltaremos cá para baixo. De resto, é aquilo que eu vos digo. Vamos dizer que ela está bearish? Não. Vamos dizer que ela está overbought e está a criar divergências bearish? Sim. Mas a correção pode ser o mesmo que aconteceu, não sei se o BCP fez, né? Fez. Na visão diária veio até a moving average, voltou para cima. Por isso, tenham isso em conta. Quem está bastante positivo olha para o mínimo de hoje e faz uma gestão mais apertada. Se tiver que entrar mais acima, entra mais acima. A grande questão é, se fizerem gestão aqui, depois entrarão de olhos fechados aqui. Porquê? Porque já pouparam algum, né? Daqui até aqui são mais ou menos 1%. Já pouparam 1%. Mas de resto, para já, ela está bullish e continua. Quanto aos CDTs, para já temos uma vela que, seguida de um martelo e um martelo invertido, estas duas juntas é mais uma indecisão. Podemos estar a fazer bull flag tal como no BCP e como aqui, podemos simplesmente estar a fazer um bounce. A informação que nós temos, vamos tirar isto daqui, a informação que nós temos é um máximo e um máximo mais baixo. É a única informação que nós temos, para além de que temos um mínimo mais elevado. Este é o pivô. Quando ela perder os 4,62, vem aos 3,59 até esta zona dos 3,52. É a zona de suporte, sendo que, por norma, já vos expliquei isto no domingo, elas gostam de visitar os máximos anteriores. De resto, enquanto isso não acontecer, para já ela vai continuar a subir. Jerónimo Martins está a fazer em sidebar, a Sonai rompeu a moving average, está a dar-nos um sinal mais bullish do que a Jerónimo Martins, apesar de virmos diretamente para a zona de resistência, certo? Isto, resistência, principalmente na visão a uma hora é mais fácil de ver, mas resistência, vamos ver, aquilo que nós queremos é follow-up amanhã, seguimento. Se esta tiver seguimento, comecem a olhar para a Jerónimo Martins porque está com atraso. Como é óbvio, Jerónimo Martins teve quedas, ainda tem aqui esta gap para preencher, deduzo eu. Vamos ver. Sim, ainda tem a gap para preencher. Mas a questão é, fique atento, a Sonai começa a romper esta zona e provavelmente segue o movimento da Sonai. Já agora é interessante, eu nem sequer me tinha visto isto, o Cup and Handle não funciona sempre, certo? Por isso é que eu digo, nós podemos acreditar nos desenhos, eles funcionam, a maior parte das vezes funcionam, mas isto não significa nada. Estou a olhar agora aqui, a 5 minutos, o Standard & Poor's deu aqui um voo, não sei porquê. E é esta volatilidade que nós estamos a ter, e eu não faço a mínima ideia porquê, né? Mas vocês entendem quando eu vos digo, eu gosto de analisar Estados Unidos, primeiro pela volatilidade, segundo porque segue preceitos técnicos, e os preceitos técnicos dizem-nos o quê? Ok, estamos naquela sequência de tivemos um movimento forte, fomos ao quê? Aos 123? Quase que chegámos lá, não é? E basicamente vou tentar adivinhar o fundo, adivinhar que é aqui. Não, eu entro quando as coisas começam a estabilizar. Entro quando as coisas começam a estabilizar, saio quando elas começam também a estabilizar. Entro quando elas começam a estabilizar, saio. Rompeu, volto a entrar. E isto era aquilo que eu fazia nas ações erradas quando eu comecei a investir na bolsa e a fazer entradas e saídas. Era assim. Agora, a questão é, voltámos para a resistência. Isto foi um salto, foi. Mas a única coisa que fizemos foi voltar para a resistência. E não se esqueçam, temos dados importantes nos próximos dias, pelo que, para já, isto é simplesmente um fé de inverno, não é? Mas, como eu estava a dizer, Sonai rompeu o moving average. Por muito que nos custe dizer que o movimento não é igual a Jerónimo Martins, de certa forma é. Jerónimo Martins teve os mesmos trambolhões, a única diferença foi este gap down,
Mas tem estado a seguir a moving average, tem estado a curvar, não é? A Sonai começou a curvar, a rejeição, rompeu este mínimo. Neste dia, eu de certeza que foi um deles que disse isto é um dia tão negro que o mais certo é vir aqui abaixo. Não veio. Martelo, indecisão, rompeu. Portanto, com a parte positiva de ter testado a moving average. Portanto, agora queremos ver follow-up. Não queremos ver isto. Não é? Queremos ver follow-up. Aqui queríamos uma queda, queríamos ver follow-up. Então, olha como houve aqui. Mas, isto nós não queremos ver. Isto é contraditório o que está aqui. Porquê? Porque fez um gap up, puxaram-na para baixo, pressão de compra. Agora queremos ver a vila cá para cima. Acompanhem juntamente com o Jerónimo Martins. Altri está a parar. Eu acho que devemos começar a olhar da mesma forma que andávamos a olhar aqui, mas devemos começar a olhar para a Altri. Primeiro, é tempo demais em queda. Tempo demais. Eu confesso, desde novembro, né? Não faz mais nada se não cair. Completamente contrária ao mercado. Ou seja, tudo aquilo, seja quais foram os motivos fundamentais, digamos assim, que levaram a que ela caísse. Todos esses motivos já estão precificados, com toda a certeza. Agora vamos ver se ela começa-nos a dar sinal de entrada. É a parte mais importante. A 1 hora não deu sinal de entrada. A 1 hora não deu sinal de entrada. Porquê? Porque romper a moving average a 13 para ela é fácil. A maior dificuldade está a fechar acima da de 50. Portanto, quando começarmos a ver estes pivôs, esta zona dos 460 a romper, comecem-se a posicionar principalmente dos 465 ou dos 471. Quem tiver paciência espera isto. Quem não tiver paciência deixaria 3% em cima da mesa. É sempre o meu conselho, é preferível deixarmos uma porcentagem em cima da mesa. Porquê? Porque a realidade é esta. Vamos ter aqui uma resistência, é um facto, ou seja, daqui até aqui são 2%, mas a realidade é esta, ela estabilizando, se nós entrarmos aqui assim nesta zona, até aqui são 2, até aqui são 3, até aqui, que é a resistência mais forte, são 8. Mas, entrando aqui, o pivô tem que estar cá em baixo. E isto vocês têm que respeitar. Por muito que custe perder 2%, isto tem que ser respeitado. Se não for respeitado, estão sujeitos. Ok? E as pessoas podem achar que é impossível, mas eu também fui um dos que, quando estávamos nos 200 na Tesla, que achava que ela não ia aos 100. Ela esteve lá quase, esteve nos 110. Isso tudo num espaço de um mês. Portanto, para já, atentos, acho que a estabilização vai-nos dar muita informação. A Navigator tem estado a estabilizar, tem estado aqui a namorar esta zona. É outra que devem estar de olho, afinal de contas o upside até à resistência, né? Até aos 3,50 mais coisa menos coisa, um bocadinho abaixo, até aos 3,40 torna-se interessante. Ela já rompeu esta zona e depois veio para baixo. Este retângulo era só para assinalar isto na visão diária, mas a parte mais importante é esta. Estávamos com uma sequência de quedas, rompemos este pivô. Agora ver onde é que fica este mínimo, começando a romper, eu começaria a ficar interessado. Agora, não se esqueçam, se fizerem uma entrada aqui, certo? Vão ter consciência que vão ter a apresentação de resultados em breve e vejam onde é que está o RSI. Mas, se fizerem uma entrada aqui, assumindo que o mínimo, o pivô, se mantém a ser este, que está aqui assim, é 1,5% para ganhar 1%. E isto são amendoins. Amendoins juntos fazem um pacote cheio, não é? Porquê? Porque daria 4,5, não é? 1 para 4,5. Eu costumo dizer, o ideal é entrar aqui e apanhar uma subida de 3, potencialmente 5, mas de 3, e deixariam em cima da mesa 2%. Vale que vale, mas para já ela está a tentar inverter, de resto nada a apontar. Quanto à Motengil, fez bounce, não quebrou este mínimo,
perdeu o mínimo de ontem, é um facto. Vamos ver. Estamos todos a aguardar. A grande questão é esta. O facto da Moving Average estar a curvar é natural, por isso é que eu coloquei aqui o tal bounce. Se ela fizer uma de BCP, mas aquilo que eu vos digo é assim, vocês têm que ter um ponto para começar a gerir, não é? Tem que ter um ponto. Foi a primeira vez, não é? Isto foi o dia todo hoje, foi a primeira vez, 14, que viemos diretamente à Moving Average a 50. Ou seja, para já as coisas estão em modo retracement, né? Tivemos esta subida, isto é a subida, isto é o retracement. Não quer dizer que não faça bounce aqui e não volte lá para cima. Por norma até é isso que acontece. Vamos lá ver aqui assim a Tesla. Eu creio que a Tesla, ou a Nvidia, uma delas, elas acabaram por fazer. Furou um bocadinho, mas enfim, a Nvidia creio que é mais limpinha, né? Não, é a mesma coisa, exatamente o mesmo. Mas a questão é, a Nvidia é aquela que ia sempre à de 50. A questão é natural isto acontecer, mantém as coisas estáveis na visão diária, certo? Mantém as coisas estáveis. A Nvidia agora está a voltar lá para cima. O mercado está assim, está doido. Ou seja, a Nvidia está quase a romper este máximo, a Tesla ainda não. Enfim. A questão é aquilo que eu vos digo sempre, né? E vou terminar o vídeo por aqui porque, quer dizer, vocês pegam naquelas que quiserem. Eu nem vi a REN, peço desculpa. Mas a REN deve estar a fazer o mesmo de sempre. Não sai daqui. A rejeição da Moving Average não é bullish, pelo contrário, mas para já está aqui assim nesta zona e ela não mexe muito. Mas se pegam porque é que a Upstart está a subir 5%? É daquelas coisas que não dá para entender, não é? E por isso é que eu digo, estas são daquelas que, e nós vamos fazer disto o nosso apanágio. Eu sei que temos alguns membros que seguem o canal que estão presos. Eu espero que não seja por minha influência, mesmo sabendo que é, mas eu costumo sempre dizer, façam a gestão. Estas nós vamos apanhar quando elas me derem-se estes sinais. Olha, vamos ficar à espera, gente. Vamos ficar, rompeu, mas aqui foi um gap up. Vamos ficar à espera. Vamos ficar à espera. Nós vamos para aqui e dizemos, vamos ficar à espera. Vamos ficar, entramos. A grande questão é, apanhamos estas velas assim, nem nos perguntamos porquê. Saímos. E porquê? Porque estas velas podem parecer inofensivas, né, se compararmos com o BCP, mas isto são 6%. Só esta cauda que está aqui. A cauda ao lado, até a zona de fecho, outros 6%. Mas isto dá para ganhar dinheiro. Dá para ganhar muito dinheiro. Mesmo que só olhemos para a visão diária e dizendo assim, vão entrar quando ela romper a Moving Average, rompeu a Moving Average, aqui deu-nos hipótese de sairmos sem ser a perder dinheiro. Como é óbvio, acredito que né, as pessoas não fazem a gestão e perderiam dinheiro, seriam deles. Mas a questão é, isto dá dinheiro, isto dá, literalmente. Vejam, daqui até aqui, o que ela subiu foi 85, mesmo que nós disséssemos, ok, cheguei ao final do dia, saltei fora, nem me pergunto mais, 70%. Claro, a AMD ou a Nvidia subiram praticamente o mesmo, entre aspas, no mesmo período, 50, mas as fintechs não tinham andado muito bem. A realidade é essa. No entanto, a Upstart vai apresentar resultados hoje, não faço a mínima ideia do que é que estão a fazer, porque ela já esteve bastante negativa, ok? Por isso eu não estou a dizer, é para entrar. Não, ela esteve negativa. Ela teve a cair a quase 5%. A Firm está a estabilizar, ou seja, estamos à procura, vejo, nós começamos a olhar para esta cotada e dizemos assim, ok, tal estabilização do que eu costumo falar. Agora temos aqui uma faixa, vamos fazer aqui o desenho. Temos aqui esta faixa, né? Um mínimo mais elevado, máximo mais elevado. Ok, fantástico. Temos aqui uma amplitude grande, atenção. A questão é, temos esta caixinha toda para ficar atentos.
ficar atentos. Atentos a quê? A este movimento. Dela romper, olhamos para o volume, porque ela está sem volume nenhum, né? Estamos a 1 hora, ela não está sem volume nenhum, ela só se está a estabilizar. Nós não sabemos se ela vai cair ou se vai subir. O que nós estamos à espera é que ela suba, somos bulls, e estamos à espera disto. Que ela venha aqui, moving average, depois volte para baixo, faça um mínimo mais elevado e rompa. E aproveitamos o quê? O fecho da gap. Ou aproveitamos desde aqui, 13,50, e isto seria um movimento, né, daqui mais ou menos até aqui seriam 6,5%, gap são mais 12%. Por isso é que eu digo, é preferível entrar aqui, sem dúvida, dar-nos folga, porque ela não vem cá acima de uma vez, ela vem aos zigue-zagues, e os zigue-zagues, como eu já expliquei, doem. Mas esta está para preparar o movimento. Vejam como é que as Bollinger Bands estão. E o mesmo acontece provavelmente com a SOFI, que está a começar a apertar, continua com uma tendência descendente, nada mudou. Existe o perigo de fechar a gap, mas para já é o que é. Todas as outras cotadas, vocês olham para Netflix, que furou aqui esta zona, mas está a tentar voltar para cima, mas está a tentar voltar a fazer máximo mais baixo, máximo mais baixo ainda, mínimos continuam a ser mais baixos, não nos diz muito. A Apple está à espera, a Apple literalmente está à espera de qualquer coisa para arrancar, seja para que lado for. A Google continua com alguma fraqueza, está a chegar à resistência que criou nos últimos dias. A Microsoft está à espera também, está como a Apple. A Amazon está à espera. Portanto, vamos ficar atentos. No entanto, o alerta é este. Daqui até aqui são 2%. Acima disto, principalmente se olharmos para estes máximos que estão aqui, ou seja, daqui até aqui, este é o movimento que nós queremos. Nós não queremos este movimento. Este movimento é para traders de swings que fazem 2 ou 3 dias e chegam aqui, não se chateiam com nada, vendem e acabou. O meu ganho está feito, como diz o outro. Okay? De resto, eu olho para a maior parte das cotadas e elas não mexem. As petrolíferas também, muito quietas. Estamos a 1 hora, não se esqueçam, né? Fez este gap down, mas estabilizou. Vocês olham para a Oxy, hoje subiu isto tudo, caiu, está a estabilizar, parece querer voltar lá para cima. O tal Head and Shoulders, podia ser isto aqui, né? É possível, mas vejam onde é que está a resistência forte dela. Por isso é que eu não aconselho ninguém a entrar, porque 67, 68, não há assim muito a ganhar. Veja a confusão que está para aqui. A banca não sobe nem 10, está a fazer para já uma bear flag, ou seja, uma bull flag invertida. O Wells Fargo não está a fazer o mesmo, até já rompeu esta resistência, está mais bullish. E por isso é que eu digo, o mercado não está fácil. Estejam atentos às vossas. Já agora a Tilray ainda não chegou aos 3. Mas é a tal coisa, né? Podemos dizer que isto é a tal bear flag. E é para dar o trambolhão de fevereiro, que é comum, né? Entre fevereiro e março é quando nós temos os trambolhões. É possível. Literalmente é possível. Traria esta para os 2,60, fechar aqui esta gap 2,50. Tudo é possível. Aquilo que eu vos digo é assim. O ideal é vejam quanto têm, quanto querem investir. Se quiserem comprar 100 ações, quando romper, comprem 50. Não invistam mais. Comprem só 50, fiquem a ver. Se as coisas começarem -se a tornar muito bullish, compram mais acima e tentam maximizar os vossos ganhos. Mas se comprarem 50, ela vem acima, vem abaixo, começa aqui, começa a cair, a grande questão é mesmo esta. 50 para esta queda são 3,71%. Mas no cômputo geral, daquilo que vocês estão a investir, como estão a investir metade, é metade desta queda. É isso que estão a arriscar. Não é? Em termos relativos, vocês estão a diminuir o vosso prejuízo, investindo menos dinheiro. Em termos absolutos, como é óbvio, acabam por perder 3% na mesma, ou, aliás, o oposto. Em termos relativos, perdem 3,7%,
mas em termos absolutos perdem menos dólares ou euros porque entraram com menos. De resto é isto. A Farfetch saiu uma notícia qualquer que o tal fundo árabe, eu não sei qual é, não sei o nome, que comprou mais lúcido, mas continua com os 60 e tal por cento, vendeu a posição que tinha na Farfetch, não afetou assim tanto quanto isso. A notícia saiu mais ou menos aqui. As notícias quando saem é só para nos dar algum alento e tentar dizer, olha, esta queda de 3% na Farfetch é devido a isto. Na realidade o mercado fez isto. Todas elas fizeram isto. Umas com mais força. Esta Fastly teve um upgrade até aos 14, ou lá o que é que foi. Vale o que vale. Eu queria ver se apanhava aqui uma que mesmo a Peloton, apesar de ter ficado negativa, fez o mesmo movimento, né? Primeira hora, queda, e depois agora estão a voltar para cima. Boa sorte a todos e até amanhã.